Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edivânia Zatesco e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poemas. Vocês sabem o que são poemas? Gostam de ler? Poemas são textos literários com forte relação com a música, com a beleza e com a arte. Na Idade Média, os poemas eles eram introduzidos aos cânticos, eram cantados. Somente depois desse período é que os textos passaram a ser lidos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o poema Identidade, do escritor Pedro Bandeira. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou, às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde, de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu sou assim. Sou menino. Pedro Bandeira. O que nós podemos entender nesse poema? O que o nome nos revela? Revela identidade. Mas de qual identidade será que estamos falando? Será que estamos falando do documento de identidade? Ou será que existe uma outra identidade por trás desse poema? O que vocês acham? Sim, existe uma outra identidade. A identidade figurada polissêmica. O que é isso, professora? É uma identidade que revela o jeito de ser de uma pessoa. O documento nos identifica, temos a foto, as nossas características, mas nesse poema estamos falando do jeito de ser de um menino. No trechinho, às vezes sou Hércules, Sansão vencedor. Esse trecho nos revela o quê? Letra A, coragem e força? B, esperteza e medo? Letra C, esperteza e dúvida? Ou letra D, força e medo? O que a gente precisa entender para compreender essa frase? A gente precisa partir de um conhecimento prévio. A resposta correta é a letra A, coragem e força. Então, ele está associando a coragem do Hércules e a força do Sansão vencedor. Por quê? Porque Hércules era um personagem grego muito corajoso. Já Sansão, ele possuía a força nos seus cabelos. Então, partimos desse conhecimento prévio para entendermos essa relação que o escritor está fazendo nesse trecho. Entendendo um pouquinho do sentido de palavra no texto. Em quais prováveis situações o garoto é o meu queridinho ou o moleque malcriado? Quando que podemos ser o queridinho? Quando que somos o moleque malcriado? Há duas possibilidades. Quando somos queridinhos, quando temos atitudes em que nossos familiares aprovam, quando fazemos coisas boas, quando obedecemos aos nossos pais. E moleque malcriado? Quando será que a gente pode ser um moleque malcriado? Quando a gente não respeita as convenções familiares, quando agimos em desacordo, quando fazemos bagunça, quando fazemos malcriação, quando somos moleques mal criados. Falando um pouquinho agora, no ampliar o nosso conhecimento, qual a diferença que nós podemos perceber em texto em prosa e texto em verso? Vocês sabem quais são? O texto em prosa, geralmente, ele possui parágrafo, pontuação no final, não tem limite de linhas, a linha corre até o final. Já o texto em verso, ele é composto por versos e estrofes. O texto em verso, cada linha do poema se traduz em um verso. Um exemplo de texto em prosa que nós podemos citar são os contos. Já no texto em verso, o eu lírico, o eu poético, ele se expressa no poema.
Não existe a voz do narrador, é um outro eu que está falando ali. No texto inverso, ele pode tanto ser representado por uma pessoa, por um animal, por uma planta ou um objeto. Ele não corresponde ao autor do poema. Agora, vocês irão produzir um texto em prosa e um texto em verso. Vão colocar as características de vocês, a personalidade de vocês expressadas no poema. Nesse texto que vocês irão produzir, vocês vão colocar as características, as coisas que vocês gostam de fazer, o que não gostam, associar qual a relação de vocês com o poema que a gente acabou de trabalhar. Quais as características desse personagem se assemelham às se Para relembrarmos, qual a diferença entre texto em prosa e texto em verso? Eles se separam, se diferem pelo quê? Como que eu vou produzir o meu texto em verso? Como que eu vou produzir o meu texto em prosa? Será que eu vou colocar no texto em verso, será que ele é acrescentado de estrofes? Será? Quantos versos eu preciso para formar uma estrofe? O que vocês acham? São parágrafos? São verbos? São textos ou são versos? O que é uma estrofe? O que vocês acham? Parágrafos, verbos, textos ou versos? A resposta certa é a alternativa D. Conjunto de estrofes são versos. Então, falando um pouquinho do texto em prosa, que vocês também irão produzir, o texto em prosa divide-se em parágrafos, ele termina até o final da linha, ele não tem uma contagem de linhas certas, e como exemplo podemos citar os contos. No texto em prosa, nós temos o narrador em primeira e em terceira pessoa. Já no texto em verso, ele é acometido pelo eu lírico, o eu poético. Então, eu aguardo a produção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desta aula, em que falamos um pouquinho sobre poema, na ocasião, o poema Identidade. E até a próxima! Eu aguardo a atividade de vocês para fazermos a correção. Um grande abraço e até mais!